Bom dia a todo mundo. Dar as boas-vindas aqui, agradecer a toda a equipe do Crescisp, que cresce São Paulo, né? E acho que é isso. Estamos aqui para a gente compartilhar, para a gente aprender juntos. E antes da gente começar, eu só queria perguntar assim para vocês, só levantarem a mão. Quando vocês veem, né, eu sei que é uma iniciativa completamente voluntária de vocês estarem aqui aprendendo, e quando vocês leram esse tema Mindfulness, né, o método de atenção plena, o que mais desperta aqui? Assim, desperta um senso de... Sabe, o que chama mais? A parte profissional ou pessoal? Né? Então, por exemplo, pessoal. Profissional. Os dois, então, vamos lá. Ah, legal, gente, porque é mais ou menos isso que a gente vai discutir mesmo, assim. Hoje em dia, a gente tem aliado muito, né, as questões pessoais e profissionais, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, a ideia desse encontro de hoje basicamente, eu vou falando primeiro das questões pessoais. Né? Como que é mindfulness? O que significa isso? Como isso acrescenta na nossa vida? Porque, por mais que a profissão ela tenha um papel fundamental na nossa vida e na nossa sociedade, ela não funciona direito se aqui não está bem cuidado. Né? E é integrar essas duas coisas que é a proposta de mindfulness nessa área. Tudo bem? Então, primeiro, para a gente começar, eu vou fazer uma proposta de uma brincadeira, bem simples assim, bem simples. Nós vamos fazer, então, uma espécie de uma brincadeira bem simples. Assim, eu vou convidar vocês, a gente ficar 1 minuto quietinho. 1 minuto. Eu vou contar e eu marco nesse sininho aqui. Esse sininho, vocês vão ouvir algumas vezes, ele ajuda a gente a marcar o tempo, a marcar o início ou o término de uma atividade. Tá? Então, eu vou convidar vocês a fecharem os olhos. Estou olhando aqui o relógio. Das formas de vocês podem fechar os olhos, mesmo o pessoal que está aí em casa, e tentar se concentrar por alguns instantes. Eu não vou falar mais nada, só tenta se concentrar e veja o que acontece. Bom, eu não sei aí a mente de vocês, o que aconteceu nesse momento dessa pequena concentração, mas muitas coisas normalmente acontecem. Vamos ver se vocês se conectam com isso, percebem? Nossa mente vai para os mais diversos lugares. Quando a gente tenta se concentrar por algum instante, nossa mente viaja, ela vai longe, ela vai para a praia, ai como era bom estar na praia agora, ou qualquer chácara, ou simplesmente deitar numa rede, ou ela vai para todas as listas de coisas que a gente tem que fazer, preocupações, lembranças, família, lista de compra do supermercado, ela vai para todos os lugares ao mesmo tempo. E, inclusive, às vezes, enquanto a gente está aqui nesse 1 minuto, a gente fica assim, será que as pessoas estão fazendo isso também? Será que só eu que estou de olho fechado? Será que está acontecendo? Sabe, a gente fica, nossa mente trabalhando o tempo todo. Isso aconteceu com alguém aqui? Sim? Comigo também. E, na verdade, é bem isso que acontece. A nossa mente está em todos os lugares o tempo todo. Mas e se a gente pudesse, por exemplo, no meio de um trânsito parado,
se manter calmo. E a gente vê, né, postagem de Facebook, Instagram, e um monte de gente num monte de lugar lindo, e a gente aqui, né, no meio do trânsito de São Paulo. E se a gente pudesse ver isso, assim, esses lugares fantásticos, e não sentir nem um pouquinho de inveja? Ou mesmo se a gente pudesse amar todo mundo em nossa volta, incondicionalmente, e sempre conseguisse contentamento, ficar feliz e alegre, com gratidão em todos os lugares que a gente está. Se a gente conseguisse essas coisas e não ficasse tendo que se preocupar com o que ainda precisa ser feito. Parece maravilhoso, né? Mas se você conseguisse isso, provavelmente você seria um cachorro e não um ser humano. Porque, na verdade, a gente tem uma expectativa, né, de que quando a gente tenta se concentrar e meditar, é isso que vai acontecer. Né? Na hora que a gente consegue se concentrar, ou quando a gente pensa em meditação, é como se a gente começasse a gente tem essa imagem do mongezinho levitando, aquela coisa da mente em branco, meio que virar um mestre Yoda, assim, né? Deixando clara a sua mente, não pensar em nada. Essa é a imagem cultural que a gente tem desse tipo de coisa. Mas, na verdade, o que acontece é isso aqui. E isso é para todo mundo. Não tem nenhuma diferença. Então, quando a gente tenta sentar e se concentrar, não estou nem falando só de meditação, é exatamente o que aconteceu aqui. Né? A nossa mente fica divagando, divagando, divagando. E já eu vou chegar no porquê que isso é importante, seja no âmbito pessoal ou profissional. Mas começando com o âmbito pessoal, essa divagação da mente acontece 47% do tempo em que a gente está acordado. Ou seja, isso é uma pesquisa de Harvard que detectou, ou seja, 47%, quase metade do tempo em que estamos acordados, a nossa mente não está aqui. A nossa mente está em qualquer outro lugar. Já aconteceu com vocês, por exemplo, de na hora em que vai tomar um café, nem percebe direito o sabor do café? Ou na hora que está trocando e conversando com alguém, não consegue nem lembrar direito o que foi que a pessoa falou? Já aconteceu várias vezes a pessoa falar assim, nossa, nem sei que caminho que eu fiz para chegar até aqui. É que a mente fica muito dispersa. Isso, no âmbito pessoal, começa a estar associado com a diminuição da felicidade, do aprendizado, aumenta o risco de depressão e também tem maior vulnerabilidade, maior predisposição a estresse crônico e patológico e também as consequências disso. Então, a longo prazo, todo esse estresse crônico, ele vem associado com aumento da pressão sanguínea, então hipertensão arterial, diminui o sistema de defesa, o que a gente chama de sistema imunológico. Então, tem uma série de problemas para a nossa vida a longo prazo. E facilmente a gente começa a ver como que isso também impacta na nossa vida profissional. Profissionais mais estressados, profissionais mais desatentos, mais infelizes. Como que normalmente eles atuam no mercado? Também não é dando o seu melhor. E nem falo isso no sentido da gente ser mega produtivo, de tirar o máximo da gente sempre dar o nosso melhor. Não é nem nesse sentido de produtividade, o que, claro, é bom, mas também naquele senso que a gente tem de estar inteiro e conectado com o que a gente faz. Ter esse senso de satisfação profissional. E até mesmo propósito. Né? O que eu estou fazendo aqui, o porquê que eu faço esse trabalho. E hoje isso é uma das características fundamentais para os profissionais de diferentes mercados. Tá? Então, como é que é mindfulness? A gente entendeu um pouquinho como que a mente fica só divagando o tempo todo. E vamos falar um pouquinho de mindfulness. Como que é essa habilidade, essa habilidade mesmo, porque pode ser também técnica, uma série de coisas. Mas como a gente viu, a nossa mente ela fica sempre divagando, passado e futuro. Eu fico relembrando de várias coisas que foram acontecendo no meu passado, várias circunstâncias. Relembrando, por exemplo, problemas que eu passei. Fico relembrando uma reunião difícil que eu tive, e a partir disso eu já vou trazendo todas as características para o meu futuro, eu trago toda essa carga que eu já vivenciei para o meu futuro. Então, se, por exemplo, eu vou ter amanhã um atendimento, estou prestes a fazer uma negociação, se eu vou enfrentar uma situação mais difícil, como é que normalmente a gente fica? Como é que eu durmo nessa noite? Em geral, as pessoas estão cada vez mais com dificuldade de desligar o botãozinho e realmente descansar. E aí até fica aquela coisa assim, a mente começa a trabalhar, a gente tem mais dificuldade para dormir. Quando a gente não dorme direito, vai impactar no nosso dia.
ao longo da nossa semana. E se isso vai acontecendo com frequência, é comum começar a ter insônia, começar a ter alguns outros distúrbios de sono. E, claro, isso vai impactar na nossa concentração, na nossa memória, vai impactar em todas as nossas ações. Não só na nossa vida pessoal, como na nossa vida profissional. E quando a gente está aqui no passado, quando a nossa mente tem essa tendência de ficar só o tempo todo no passado, isso vem associado com essas lembranças, com ruminação. Ruminação é quando fica um monte de pensamento que vem e que volta, e que vem, até, sabe quando a vaca comendo capim? É a gente ruminando o pensamento, e revivendo o pensamento, e ruminando o pensamento, e revivendo o pensamento. Quando a gente pensa coisas assim, nessa natureza, como fica o nosso corpo? Se a gente está assim, por exemplo, mas cabisbaixo, não é uma pessoa que está feliz. Quando uma pessoa está feliz, ela está aberta, o corpo dela mostra essa expansão. Né? Então, o corpo tem uma linguagem que representa, inclusive, a emoção que a gente está sentindo. E como é que está a nossa mente. Né? Tem até uma fala comum entre a gente de que o nosso corpo é o barômetro emocional. Como assim barômetro? É como se fosse um termômetro. É isso que eu fiz. Se a gente está assim, não mostra uma... Eu estou exagerando só para a gente ter mais clareza. Mas não mostra uma postura mais confiante, mais segura, provavelmente uma pessoa mais feliz. E se a gente está assim, a gente provavelmente está mais triste. Se a gente está tenso, quando vem esse excesso de preocupações, como é que fica aqui? Normalmente, essa aqui é um ponto gatilho que a gente sente. O corpo sente. Né? Então, a gente começar a perceber o nosso corpo é uma das formas que a gente tem, eu vou falar disso mais para frente, mas é uma dessas formas a gente, como é que eu vou ficando? Né? Então, nesse momento em que a nossa mente fica no passado, ruminando, revivendo essas coisas, vem associado com sintomas depressivos. Necessariamente depressão? Não. Mas sintomas depressivos, humor mais baixo, mais tristeza. E quando ele vai lá para o futuro, ele fica muito associado com planejamento, preocupação. Então, a gente traça toda a estratégia A, B e C, D na nossa mente, e isso vem associado com sintomas ansiosos, né? Então, mais ansiedade, que é bem comum hoje em dia. Né? As perspectivas das prevalências da Organização Mundial de Saúde para a depressão e a ansiedade são altíssimas para a nossa população. E isso vai impactando. Quanto mais as pessoas têm, por exemplo, ansiedade, depressão, mais infelizes elas são, menos elas conseguem ser inteiras no seu processo de vida, inclusive no trabalho. Né? E isso, às vezes, a mais longo prazo, as pessoas têm mais rotatividade, mais absenteísmo e uma série de outros impactos. Mindfulness, então, é a gente trazer a nossa atenção para aqui e agora. É voltar o nosso foco para o momento presente. E assim a gente começa a reduzir esses sintomas. Como assim? Então, vamos lá. Esse aqui é o Jon Kabat-Zinn, só para mostrar. Ele é um biólogo, biólogo molecular, inclusive. E ele que criou uma série de programas que a gente usa Mindfulness para fazer o treinamento dessa habilidade. É importante dizer que tem raízes na tradição budista, por isso que a gente associa até, né, com aquele mongezinho, quando a gente pensa em meditação, mas, na verdade, tem essa raiz, mas quando a gente passa para esse contexto, e dessa forma, ela é laica, ela não tem nenhum vínculo com religiões. E aí faz exercícios de meditação em que a gente vai incorporando essa habilidade no nosso dia a dia, a gente começa a trazer essa forma de ser e de atuar no mundo. E hoje é aplicado não só para a saúde, como também na educação, nas empresas, e a gente começa a ver também no sistema judiciário. Hoje é uma coisa que começa a se espalhar um pouquinho mais. Não sei se vocês já ouviram falar de Mindfulness antes? Não? Algumas pessoas sim, outras não, né? Tá. Eu vou falar, então, assim, ela é uma habilidade metacognitiva, eu já explico, de trazer a nossa atenção de maneira intencional ao momento presente, com essas atitudes sem julgamentos. Como assim? Primeiro, o que significa eu falar que é uma habilidade metacognitiva? É uma habilidade do nosso cérebro, digamos assim, de reconhecer o que a gente está pensando. Eu costumo dizer assim, quando a gente está num barco, por exemplo, e o barco está lá, eu estou dentro do barco e o barco está à deriva, como se os pensamentos fossem o barco.
E ou ele está indo à deriva. Então, se ele vai parar lá no lista de supermercado, eu estou lá fazendo já as compras. Se ele vai lá tentando rever todo um planejamento com um gestor, com um diretor, eu já estou lá vivendo isso também. A minha mente, aonde a minha mente está, a gente está junto, né? Então, é como se eu estivesse nesse barco à deriva. Quando a gente faz essa habilidade metacognitiva, por exemplo, é como se eu saísse desse barco e estou vendo ele. Então, eu percebo esse movimento, é um pensar sobre o pensar. É meio confuso, mas vai ficar mais claro na medida em que a gente vai discutindo. E até confuso porque a gente entende muito melhor quando a gente pratica. Aí faz mais sentido, né? Então, ficar só explicando assim no ponto de vista cognitivo, ele é um pouquinho desafiador. Mas é isso, é como se eu conseguisse dar um passo atrás e vou vendo esse barquinho. Olha lá, agora o barquinho está indo para a reunião, agora ele está indo, puxa, eu tenho que passar a pegar meus filhos depois, porque agora eu preciso marcar uma consulta no médico, agora eu tenho que fazer isso. Eu estou vendo ele fazendo tudo isso, mas eu estou aqui, centrada. Estou reconhecendo esses movimentos que a mente faz. Por que isso é importante, por exemplo? Se a gente for pensar na nossa vida, por que isso é importante? Quando a gente está interagindo com um cliente, por exemplo, será que eu estou consciente daqui? De tudo que vai passando na minha mente, de como vai ficando o meu corpo, como eu passo essa postura, né? Será que eu estou percebendo de que maneira está o meu corpo nessa hora? E por que o corpo é importante? Isso é uma habilidade que a gente não presta tanta atenção. A gente fica muito na nossa mente e dá pouca atenção para o nosso corpo. Por que é importante a gente perceber como está o nosso corpo na hora que a gente vai fazer uma negociação? A gente perceber como está a nossa mente na hora em que a gente precisa se colocar e se expor, né? Isso é fundamental até para a gente passar essa comunicação mais assertiva e mais habilidosa. A gente conseguir olhar com mais clareza tudo que vai passando na nossa mente até avaliar essa situação. Tudo bem até aqui, gente? Sim? Então, por exemplo, 3 componentes são fundamentais quando a gente trabalha com mindfulness. O primeiro é a atenção. Atenção no aqui e agora. A nossa mente divaga, opa, foco. Aí a minha mente divaga, o foco. Eu vou treinando esse foco, essa concentração. No aqui e agora. Mas não se trata só de atenção e de foco. Também se diz muito da intenção. Existe uma forma aqui, sabe, de fazer essa atenção. Então, o outro componente é a atitude. Não é só eu trazer atenção para aqui agora e perceber o que está acontecendo, mas é escolher trazer atenção para aqui agora. Porque é como se fosse assim, eu percebo que eu estou lá naquele barco, e se estou no tsunami, eu estou no tsunami junto. Se eu estou no mar calminho, eu estou no mar calminho junto. Ou eu posso dar esse passo atrás e fazer essa escolha, e só ver lá. Mas eu não estou lá mais no meio do tsunami, no meio do furacão. Eu consigo ver com clareza o que está acontecendo. Então, existe uma escolha importante. E essa escolha é fundamental para a gente começar a fazer essa regulação toda, né? Como se fosse o saber virar os botõezinhos e trocar a marcha do carro do jeito certo, que eu já explico. Então, existe esse outro componente, por exemplo, da atitude, que também é uma outra forma. Eu posso trazer a minha atenção para aqui agora, mas continuar extremamente crítica. Sabe aquela vozinha que não deixa a gente em paz, por exemplo? Maíra, de novo você fez isso, e que se julga, e que se cobra, você tem que dar conta, você precisa fazer acontecer, porque você precisa isso, você precisa aquilo, porque agora tem que acontecer aquilo, sabe? A gente se julga, a gente se cobra o tempo inteirinho. E é muito comum a voz autocrítica também, sabe? Aquela voz assim que não deixa a gente realmente se sentir em paz. Quando a gente às vezes começa a olhar a nossa mente e fala, nossa, o que é isso? Como é que ela pode me xingar tanto assim, sendo que eu não xingo as outras pessoas assim? Como é que eu posso ser tão dura comigo mesma? E claro, de uma certa forma eu passo isso para o outro também, né? Então, quando a gente começa a observar, fazendo o treino dessa habilidade, eu começo a treinar um novo olhar, uma nova forma. Então, ao trazer a minha atenção para aqui agora, com mais abertura, mais disponibilidade, sabe? Eu estou aqui, eu estou vendo o que é isso, é uma curiosidade, como se eu nunca tivesse visto aquilo antes. E também com mais gentileza. Então, a gente cultivar mindfulness é cultivar também gentileza com a gente mesmo, e isso passa quando a gente trabalha com isso dentro da gente. Então, sabe aquele exemplo que eu dei, por exemplo, eu vou ter uma reunião na manhã, eu já tenho uma experiência anterior de como essa reunião vai ser, já imagino o quanto ela vai ser difícil,
E daí, quando eu chego lá, no primeiro A que a pessoa fala, eu já estouro. Por exemplo, estouro às vezes interno, eu fico me segurando, porque às vezes a gente não pode, né? Mas aquilo fica reverberando. Eu já venho com uma carga toda para aquela situação. Ou mesmo quando um cliente é difícil. A gente vem com esse olhar, assim, às vezes, só exemplo, tá? Eu vou interagir aqui com um cliente. Ai, mas eu já sei que esse cliente é difícil, é um cliente chato, é um cliente complicado, eu já venho com essa carga. E, querendo ou não, isso vai passando, de alguma forma. Na minha relação, eu não estou muito aberta e disponível, inclusive, para ouvir e compreender a necessidade do cliente, porque ele é chato, ele é complicado mesmo, ele é difícil, ele é grosso, ele é rude, e pode ser isso mesmo. Mas treinar mindfulness, a gente começa assim, tentar conectar de uma nova forma. Como posso ser mais aberto? E assim a nossa mente é como se abrisse uma janelinha maior para compreender um pouquinho mais do outro. A gente desenvolve empatia. Qual é a necessidade dele? O que ele está precisando? Sabe, eu começo a sacar melhor. Tiro um pouquinho esses pensamentos de crítica, de julgamento, e começo a me conectar melhor com cada um que a gente interage. Falo com o cliente, mas isso pode ser com o chefe, isso pode ser com o meu pai, com a minha mãe, com meus filhos. Isso é na nossa forma de interagir com as pessoas no mundo. E comigo mesmo em primeiro lugar. Né? Porque desculpa de novo aqui, só para brincar. Eu estou aqui com esse cliente, mas às vezes eu fico com ele um pouco e vou embora. Mas eu me carrego para todo lugar o dia inteiro. E essa mente que fica criticando e julgando, eu não consigo tirar da mesma forma que eu posso simplesmente, não quero mais contato. Tudo bem? Fundamental isso. 3 componentes. Atenção no aqui e agora, atitude, a forma como eu trago a atenção e também a escolha. Eu escolho trazer atenção para aqui e agora e eu escolho essa forma. A gente cultiva julgamento, por exemplo, por quantos anos na nossa vida? O tempo inteiro. A gente cultiva a crítica, cobranças, e até uma forma da nossa sociedade ser, né? A gente cultiva isso por muito tempo. Então, não é que a gente vai começar a praticar mindfulness e, de repente, isso vai parar. Não é isso. Mas eu reconheço que isso está acontecendo. E eu dou um passo atrás. De novo, eu saio do barquinho. Eu dou um passo atrás e eu escolho, não. Eu não vou me prender nisso, eu não vou me deixar levar por isso. E vou escolher o que eu quero fazer com isso, então. Então, esse construto, assim, essa ideia toda de mindfulness, ela está sendo estudada por mais de 40, quer dizer, quase 40 anos. Ela, dessa forma que a gente conhece, ela é de 1979. Para o Brasil, ela veio bem recentemente. Mas não tem muito um consenso ainda. O que se sabe, mais claramente, é a capacidade da gente trazer essa atenção, né, essa consciência no momento presente e a receptividade, o engajamento que a gente faz isso. E muito importante a gente dizer, isso é uma qualidade inerente da consciência humana. Isso varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm mais facilidade, pessoas que têm menos facilidade, mas é inerente. Todo ser humano já tem isso. E é como eu estava conversando com a Tânia. A nossa sociedade vai cultivando a ausência de mindfulness, né? A gente vai treinando ser cada vez mais multitarefa, que tem o seu valor. A gente vai treinando, a gente vai achando, por exemplo, que ser excessivamente autocrítico e crítico vai nos tornar seres humanos melhores, porque a gente confunde julgamento com discernimento, e a gente vai treinando. E aquilo que a gente pratica se fortalece. Se eu pratico autocrítica, se fortalece. Se eu pratico gentileza, se fortalece. No começo é estranho, mas aquilo também começa a desenvolver novos circuitos cerebrais aí. Tá? Então, isso é inerente no ser humano. E como é que a gente treina essa habilidade? Dessa forma, é com meditação. Mas não é a meditação que a gente está acostumado, sabe? Que a gente não é acostumado daquela visão inicial, não é esse tipo de meditação. Existem mais de 2.000 tipos de meditação aí no mundo. Essa meditação em mindfulness, ela é mais como até um exercício, sabe? É como se a gente treinasse o músculo do nosso cérebro da atenção. Então, ao meditar, a gente vai treinando essa habilidade, vai cultivando essa nova habilidade, como se fosse exercício mesmo, mas dessa forma de meditação, tá? E aí, como eu estou falando tanto nisso, eu ia propor para a gente fazer uma prática agora guiada. Agora eu vou dar as instruções para a gente saber como é que vai treinando isso até fazendo mais sentido. Pode ser? Vocês topam? Então, vamos lá. Normalmente, a gente vai se ajeitando aí um pouquinho na cadeira. Não precisa ser nada rígido assim. Mas vai sentindo no seu corpo
Como que ele fica bem apoiado, sabe? Com os pés bem apoiados no chão, um quadril bem apoiado no assento. Vai permitindo que as suas costas, elas não fiquem rígidas. Você pode até girar o ombro um pouquinho, deixa solto e aí apoia as mãos para elas não ficarem, né, caídas ao lado do corpo. Vai sentindo o seu corpo. Se quiser, você pode fechar os olhos ou deixar eles abertos, fixos em algum ponto. E é como se aos pouquinhos você fosse dizendo para o seu cérebro que agora você vai meditar. É trazer essa intenção de meditar. Seja lá o que isso for. Mas veja se é possível estar aberto e disponível. E assim vai sentindo o ambiente. Vai levando o foco da atenção para tomar consciência aqui da temperatura dessa sala. Tá calor, tá frio, tá ameno. Tomando consciência também dos ruídos. Percebendo eles indo e vindo, diferentes ruídos. A própria luminosidade da sala. Todo o resto pode esperar. Então, se a mente distrair, faz um esforcinho de soltar. Só solta, é simples. E aos pouquinhos, vai trazendo a sua atenção de volta para esse momento. Sem brigar. E com esse mesmo olhar gentil e curioso, o melhor que for possível, começa a sentir o seu corpo todo, você nesse ambiente. Você pode sentir, por exemplo, o contato da roupa sobre a pele. Do ar sobre a pele. Ou mesmo ir brincando com partes específicas, por exemplo, como que é sentir o contato da meia ou do calçado no meu pé? Será que é igual direito e esquerdo? Ou mesmo sentir as mãos, os ombros. Estou falando partes aleatórias, mas você pode ir treinando a sua atenção. O que você quer sentir no seu corpo? Vai brincando de explorar com curiosidade, conectando com este corpo.
A mente vai distrair de novo, é natural. Apenas note e com gentileza vai trazendo a atenção de volta para o seu corpo. E talvez surjam dúvidas. O que eu tenho que sentir aqui? Será que eu estou fazendo isso direito? Quando é que isso vai acabar? São reações da nossa mente. É natural também. Só note e solta. Volta a tentar sentir o corpo com abertura, curiosidade e até gentileza. Pode brincar de sentir o ir e vir da região peitoral e abdômen quando respira. E aos pouquinhos, vai expandindo o foco de atenção. Novamente aqui para reconhecer essa sala. Os ruídos, temperatura, luminosidade. Reconhecendo os colegas que aqui estão. Quem sabe comece a dar pequenos movimentos para os pés, para as mãos. E no seu próprio tempo e ritmo, encerrar esse exercício numa suave transição. E aí, normalmente, a gente dá uma boa espreguiçada. Tá? Vou convidar a dar uma boa mexida. Mas ao fazer isso, tem a intenção, sabe, de mexer, mas para cuidar do corpo, né? Esse lugar aqui. Então, cuida, sabe, não é só mexer, mas com essa intenção de estou fazendo isso para cuidar de mim, para cuidar do meu corpo. Uma coisa tão simples, mas que a gente não costuma fazer no dia a dia. Aí eu estou coçando para ouvir um pouquinho como é que foi. Posso? Talvez umas 2, 3 falas, assim, para entender um pouquinho como foi. Aí eu falo, eu repito para o pessoal poder ouvir lá, quem está na TV, pode ser? Obrigada. Então, não sei se 2, 3 pessoas queriam comentar um pouquinho o que observou fazer esse exercício agora? É difícil concentrar. Oi? Tem um outro aqui. Tá. Como é seu nome, desculpa? Badaró. Badaró. É difícil concentrar, a gente fica vagando e muita coisa na vida e tem dificuldade em concentrar. Obrigada. Deu Badaró? Quer falar? Não. Terminou, Badaró? Já. Mais alguém? Posso ligar? Pronto. Está funcionando? Estão ouvindo? Tá. Então, o senhor disse que é difícil concentrar, percebe muitas coisas que vão vindo na sua mente. E como vai ficando o seu corpo? Foi possível observar quando vem tudo isso na sua mente? A gente procura se desligar A gente tem que procurar se desligar dos problemas para amenizar, né? Para sentir mais suave, né? Então a gente tem que fazer um esforço para fugir dos problemas, né? Então o senhor percebe que na hora que vem a mente desse jeito é como se trouxesse uma dificuldade maior. Aí você fala, não, tem que sair um pouquinho disso, né? Vai desligando. Desligar, mas no conectar, o senhor diz ou solta? Deixa esses problemas de lado um pouquinho. A gente tem que
procurar se concentrar naquilo que a gente se propôs, né? Para não devagar, né? Então, então a gente tem que fazer esse esforço, né? Então tem que se adaptar, né? E é difícil, né? Obrigada. Quem mais? Oi, eu não achei tão difícil para relaxar, porque eu já faço isso. E da primeira vez que você não orientou, então eu tinha de relaxar com alguma coisa sozinha, que é o que geralmente eu faço. Quando você estava orientando, então você estava direcionando o que era para a gente fazer. Então eu fui, tudo bem, tem horas que você sai e volta. Agora, a respiração é uma coisa que eu já estava sentindo, que eu sentia, eu estava me ouvindo respirar. E da primeira vez e da segunda, o que me atrapalhava um pouco é o barulho do ar. Na hora que a gente fecha os olhos, que eu também só consigo ficar concentrada, né, relaxada, concentrada, meditando com os olhos fechados. Eu fechei os olhos e já senti o barulho do ar. E da segunda vez, porque geralmente eu fico com postura. E conforme você foi falando, acho que pelo tempo, eu não sei o tempo que demorou dessa vez, não prestei atenção como estava o relógio, acho que foi demorando muito e eu fui caindo. Então, eu percebia caindo. E me perceber caindo me atrapalhava. Porque eu estava caindo, eu falei, gente, eu vou cair da cadeira. Aí eu falava, não, volta. Mas foi bem gostoso. Foi muito bom. Quando você fala... Como é seu nome, desculpa? Ana. Ana. Quando você fala gostoso, o que é de fato que está acontecendo aqui, sabe, na sua experiência, que é gostoso? Gostoso ainda fica uma classificação da nossa mente, né? Sentir a minha respiração. Então, quando você falou, sente a roupa na pele. Então, assim, eu fiquei... Nessa hora, até que eu não senti muita coisa, não. Mas uma hora, por incrível que pareça, eu comecei a sentir o cabelo aqui na testa. Eu falei, gente, que coisa louca. Eu estou sentindo o cabelo e não tem vento, ninguém está passando, eu estou parada. Mas eu consegui perceber o peso do cabelo na minha testa. Então, é uma coisa que o gostoso é isso, que a gente não dá valor para essas sensações no dia a dia, porque a gente não tem tempo de perceber, se não percebe nem o sabor de uma comida, quanto mais sentir um cabelo, um vento num lugar que não está ventando, pronto. Se você está na rua, você vai sentir o vento, mas aqui parada, não tem como eu perceber o peso de um cabelo na testa. Muito obrigada, Ana. Mais alguém gostaria de contar um pouquinho? Aqui. Oi, Celso, meu nome. Celso. Eu acho que o grande problema é se manter concentrado o tempo todo. A gente fica caçando. O cérebro vai divagando, opa, volta para cá. Fica um pouquinho, divaga outra vez, volta para cá. Eu acho que a grande dificuldade é manter durante todo esse, por exemplo, eu não sei quanto, como ela falou, não sei quanto durou, mas eu senti que eu saía e voltava. Tem hora que eu falava, meu Deus, para aqui. A grande dificuldade é se manter concentrado o tempo todo. Eu acho que a gente tem muitas armadilhas que fazem com que a gente entre no piloto automático, pensa outras coisas que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, volta, opa, concentrou de novo, sentiu, estou sentindo a minha respiração, daqui a pouco escapou de novo. A grande dificuldade é manter o tempo todo esse foco. Exato. E aí, Celso, eu te pergunto, assim, quando foi possível você identificar, por exemplo, na hora que a sua mente divagava, como ia ficando o seu corpo? Ou na hora que você trazia de volta, como ia ficando o seu corpo? Na realidade, quando ele escapa, esse pensamento, eu já nem sei mais como é que está meu corpo. Não estou focado nele. Ele escapou. A mente está em outro lugar. Quando você volta, aí você retoma o controle. Por exemplo, falou de escutar a respiração. Acho que isso é fundamental. A gente tentar se focar na respiração justamente para não deixar fugir, para não deixar o pensamento viajar. Tanto que, em alguns momentos, viaja tanto que eu levo um susto quando eu volto. Eu estou aqui de novo. Preciso focar nisso. E eu não sei quanto tempo passou, se passou 30 segundos, 10 ou 20 minutos. É uma coisa muito louca. Quer dizer, acho que a gente tem muita armadilha no nosso dia a dia, nas nossas concepções que a gente criou ao longo da vida e que nos levam a não focar no que você estava conduzindo no exercício,
no sentir. É muito complicado, porque como a gente não tem isso como hábito, para escapar é rapidinho. E às vezes para voltar, ou volta, mas você nem sabe o que aconteceu nesse meio termo, o quanto tempo passou. Muito obrigada, Celso. É preferível continuar com esse. Tem mais uma pessoa que quer falar? Não, pode ser mais uma. Pode ser. Você queria falar? Sim, então tá. Lá atrás. Lá atrás? Isso, obrigada. Ocimar. Ocimar, seja bem-vindo. Eu já tive a chance de ler um pouco e praticar, né? Então acho que dá até para colocar um pouco da experiência, mas é muito pequena também, não é aqui, assim, mas já tive. Então aquilo que o Celso falou, realmente é uma luta muito grande, né? Mas que eu percebi já que um pouco mais treinamento a gente consegue mais, né? Assim, estar mais atento. E para mim acho que é uma coisa muito bacana, porque é terrível a gente se dar conta toda, né, de que você está aqui, mas o pensamento está lá, tá aqui, e você mesmo nem se percebe vivendo, né? Então, eu acho que é maravilhoso o seguinte, poxa, a gente tem uma ideia, temos um tempo aqui na Terra que é pequeno, é grande, não sei, mas ele pode ser muito maior se você conseguir estar vivendo cada segundo, né? Assim, atento a você, ao seu redor, né? Coisa que a gente não consegue, né? Então, na medida que isso é possível, poxa, eu acho que você amplia muito mais a sua vida, né? Vida no sentido não de tempo, mas de presença. Exato, obrigada. Acho que uma última fala ali. Meu nome é Laércio. Tive uma experiência bem interessante, porque da primeira vez realmente me senti todo confuso, né? Mente indo para tudo quanto é lado e tal. E na segunda vez eu consegui ter uma concentração maior, consegui sentir coisas muito diferentes do que da primeira. Então, acredito que foi mais focado e mais direcionado. Então, para mim, foi muito legal, né? Então, é um momento de relaxamento. Para mim, foi muito interessante, né? Poder ter essa experiência nova, né? Ter esse tempo que a gente no dia a dia não tem, né? Então, para mim, foi bem interessante. Como se tivesse apagado um pouco o pensar e só ficar no sentir, né? Então, para mim, foi bem interessante, né? Ter essa experiência de relaxamento e esse sentir, né? Como se eu fosse um tato completo no corpo, né? Então, para mim, foi muito, muito legal. Então, e é algo novo? É Celso, né? Não, Laércio. Laércio, desculpa. Celso já foi. Então, isso é algo novo? Esse sentir ao invés do pensar? Laércio? Não, para mim foi uma experiência nova. Foi. Nunca pratiquei meditação, nada disso, tal. Mas eu sou um cara muito focado nas coisas, eu sou um cara muito objetivo, né? Então eu me proponho, quando eu venho fazer qualquer coisa, a ir mais a fundo, sempre em qualquer treinamento, qualquer coisa que eu vou fazer. E aqui eu tive uma experiência muito legal. Para mim foi muito bom, né? Tirar todos aqueles pensamentos que vêm embaralhando dentro da cabeça e fazer com que você, de repente, entre numa cápsula sem absolutamente nada, né? E perceber só algumas coisas focadas por direcionamento. Então, foi muito legal. Obrigada, Laís. Obrigado, eu. Bom, é melhor eu trocar de novo? Sim. Bom, então agradeço muito, né, porque vai ficando uma experiência rica, né, eu sou muito da interação, e aí vai ficando uma experiência rica até no sentido da gente ver quantas diferenças, né, de vivência, cada um tendo uma vivência, cada um tendo uma percepção, e isso é a riqueza do ser humano. E acho muito importante dizer, assim, que isso que Badaró, né,
Badaró falou, da mente ficar agitada, é muito comum no começo. Muito, muito comum. E lembra que eu mostrei aqui, né, que a gente é como se fosse treinando mesmo fazer. Eu não posso, por exemplo, correr uma maratona se eu não sei nem correr daqui até ali. Aos pouquinhos, a gente precisa cultivar e treinar isso. Então, até as pesquisas mostram que no começo a gente sustenta a nossa atenção por uns 5 segundos. E a mente dispersa e ela fica longe, voando uns 5 minutos até, em média, até a gente se dar conta e trazer de volta, né, fazer esse movimento. E é importante dizer que, na verdade, assim, a nossa mente também, pensar, não é inimigo, não tem problema nisso. Né? Porque senão a gente começa a achar também que esse pensar da nossa mente é como se ele fosse um vilão, fosse um inimigo. E não é isso. Eu vou aproveitar, acho que foi falar do Celso, né? Do ser e do fazer, não foi do Laércio. Bom, eu me perco um pouquinho. Mas teve uma fala assim, de se permitir ser, né, e não só o pensar, acho que foi do Laércio mesmo. E tem uma forma mesmo da gente dizer isso, assim. É como se a nossa mente ela tivesse 2 formas fundamentais, né, de funcionar, que é o modo ser e o modo fazer. É igual marcha de carro. Vamos ter a mente uma marcha de um carro. O modo fazer é esse modo pensar. Não só pensar, mas o tempo todo a gente está fazendo alguma coisa, pensando. Então, ela traça rotas. Se a gente tem uma dificuldade, um problema, algo para a gente resolver, ela recalcula. Eu gosto de brincar que é uma mente de GPS. Ela recalcula a rota o tempo todo. Né? O que a gente precisa fazer, aonde que eu estou e se situar nisso. Então, essa mente fazer, ela é muito voltada para planejamento, ela é voltada para ações assim, de atuação. É o fazer. É a mente que pensa, pensa o tempo todo. O modo ser é o sentir. Né? Então, tudo bem as coisas serem como elas são. Eu sinto, eu trago para cá essas experiências que a gente vive. E existe mais aceitação, mais abertura, né? Com o que está aqui presente nesse momento. E por que um ou outro é importante? Né? Por exemplo, quando a gente está realmente diante de uma situação, ou diante de um cliente, ou diante de uma nova negociação, né? Estou fazendo um paralelo com a vida profissional, mas também a gente pode pensar na vida pessoal de qualquer maneira. Ela é muito boa para a gente traçar essas estratégias e fazer esse planejamento. Só que tem horas que eu não consigo planejar ou traçar estratégias, por exemplo, para a tristeza. Eu preciso me permitir sentir a tristeza. E tristeza é uma coisa que a gente quer longe da gente. Raiva é uma coisa que a gente quer longe da gente. Mas são sentimentos naturais do ser humano. Nós vamos sentir. Senão a gente era robô. Então, o fato da gente ser vivo, a gente sente toda essa gama de emoções. Quando a emoção é boa, a gente quer segurar. Quando a emoção é ruim, a gente quer longe. E, de todo jeito, a gente sofre. Porque a gente não aceita as coisas como elas são. Então, nesse modo ser da mente, eu acolho. Eu não tenho que resolver o tempo todo tudo. Tem coisas que não são resolvíveis daquela forma. Às vezes eu tenho um problema que, claro, eu preciso resolver. Mas a solução não vem assim tão fácil. A gente fica constantemente pensando e refletindo e pensando as mesmas coisas, achando que vai encontrar respostas diferentes. Solta disso um pouquinho e sente. Sente, só permite sentir. Então, a gente aprender mindfulness, por exemplo, é desenvolver uma habilidade de saber trocar a marcha do carro. Isso que é importante. É por isso que eu falo da regulação da nossa atenção, do nosso foco. Porque quando eu vou deitar à noite, por exemplo, e que eu não consigo desligar essa chavezinha e voltar para o modo C, eu não tenho que ficar pensando na hora de dormir nesse problema e remoendo. Se eu quero isso, ok, eu não sofro. Mas se eu não quero, se eu quero dormir e não consigo porque minha mente não para, eu sofro. Então, treinar, ao invés de a gente ficar nisso, eu consigo fazer ou não, volta o foco. Eu vou sentir, sei lá, o quentinho da cama. Eu vou sentir o contato do cobertor, sabe, do meu corpo ali naquele lugar, naquele espaço. E vou treinando isso, igual vocês fizeram aqui. Opa, a mente vai, eu treino. A mente tem essa tendência de ir, eu treino. Quanto mais a gente treina, mais habilidade de fazer isso a gente tem. E aí a gente vai aprendendo, não, agora eu preciso e quero planejar. Agora eu preciso e quero sentir. E eu vou fazendo esse jogo de escolha, mudando a marcha do carro. Não adianta eu dar marcha ré para ir para frente. Não adianta eu querer dar ré, sabe?
É mais ou menos isso que a gente vai aprendendo. É por isso que a gente fala da regulação da nossa atenção e do nosso foco. Então, quando a gente está meditando e vem esses problemas, não é problema. Lembra que eu falei? Mindfulness é trazer atenção ao momento presente, com abertura, com curiosidade. Às vezes, quando a gente vem para o momento presente, o que está aqui? Não é calma. Não é tranquilidade, é um... assim, sabe, aquela coisa. Às vezes é isso. Às vezes é uma mente muito agitada, às vezes é um corpo tenso, às vezes é a tal da tristeza que eu falei. Então, trazer atenção para mindfulness, trabalhar com mindfulness é isso. Não importa o que está aqui, é o que está aqui. A gente acolhe, a gente sente, a gente explora com essa curiosidade, com essa gentileza. Seja tristeza, seja alegria. Seja expectativa, ou seja ansiedade. E com isso a gente começa a ter mais clareza. Acho que deixa eu ver se é o próximo slide até para mostrar. Por que isso ajuda, então? Né? É como se a gente vivesse, quando a gente está o tempo todo com a mente divagando, é muito comum a gente embarcar no piloto automático. A gente não tem clareza das coisas como elas são. Então, lembra que eu falei, por exemplo, que a gente brinca que é um GPS? Para o GPS se localizar, para ele poder traçar uma rota, ele precisa ter clareza de onde ele está. Senão, não adianta eu estou aqui, quero chegar lá e ele me bota lá em, sei lá, em Curitiba. Ele precisa ter clareza de onde está. Então, quando a gente está nesse piloto automático, a gente nem percebe. A gente vai seguindo, vai fazendo, mas não consegue perceber, por exemplo, em que momentos tem uma pedra aí no nosso caminho que a gente tropeça. E quando a gente trabalha com mindfulness, a gente começa a desenvolver consciência. Então, a gente vê com mais clareza que pedra é essa que eu estou tropeçando. Que situações são essas da minha vida em que a gente começa a se perder, ou a gente se prende, ou a gente tem dificuldade. E, a partir disso, quando eu vejo com clareza e começo a tomar consciência, é mais fácil a gente fazer as escolhas que façam sentido para a gente. Então, diante dessa pedra, o que eu quero fazer, então? O que é importante eu fazer, então? Né? E isso, eu falo uma pedra no sentido das nossas dificuldades, mas também podem ser de outras coisas que a gente está buscando e a gente está almejando. Quando a gente tem sonhos, né? Será que eu consigo me conectar e perceber como as minhas ações estão me movendo em direção a esses sonhos? As minhas metas. Por que não as minhas metas? Se essas metas fazem sentido para mim, para a minha vida, será que eu consigo perceber como as minhas ações estão me direcionando para isso? Então, a gente começa a viver com essa consciência maior na nossa vida. E também, ao trabalhar com isso, com essa atitude que eu falei, sabe, de estar meio que fazendo as pazes mesmo, com essa nossa mente agitada. É a nossa mente, é assim. Quanto mais eu brigo com ela, pior fica. Quando mais eu fico assim, para de pensar, não quero pensar, o que está acontecendo? Estou pensando. É igual o elefante branco. Se eu falo, não pensa no elefante branco, quem que aparece? E se eu fico, sai daqui, elefante branco, eu não quero você aqui, sai daqui, quem está aqui? Elefante branco. Se eu falo, não pensa no elefante branco fazendo malabarismo, vem aqui. É ele que vem. Quanto mais a gente briga, mais aquilo se fortalece, na verdade, e vai crescendo, porque a gente começa a resistir, brigar, e aumenta o nosso sofrimento. Então, quando a gente começa a perceber, tomar consciência, opa, olha a minha mente agitada, olha como eu sou, olha o meu corpo como fica. Eu consigo começar a me relacionar com isso fazendo meio que as pazes mesmo. Por isso as atitudes de mindfulness, de gentileza, de não julgamento. Porque senão só aumenta o sofrimento, né? Se eu percebo que minha mente é agitada e continuo muito autocrítica, eu só começo a ter ainda mais raiva de mim ou do processo, enfim. Então, fazer um pouco as pazes com isso me dá essa clareza, esse senso assim de, é isso que está acontecendo. Os acidentes acontecem por distração. Muito. Ele comentou, né, que os acidentes acontecem por distração. E muitos, sim. Muitos dos acidentes, sim. É porque a gente é muito multitarefa, né? A gente é cobrado de ser. Então, tem várias campanhas, é simples, o celular no trânsito. Ou mesmo sem ser no trânsito, andar na rua com o celular. Eu vi um videozinho esses dias, a pessoa andando na rua com o celular, esbarrando em tudo que era coisa, caindo, sendo atropelada. Né? Imagina no trânsito, a gente faz isso ali. E o tempo todo a gente tem que resolver isso. E nós fazemos isso, a gente sabe, mas a gente, só dessa vez, e a gente vai se colocando nesse lugar, até que a fatalidade acontece. Então, um exemplo mais
né, brigada, mais claro, inclusive, do quanto a gente pode ir se perdendo mesmo nessas coisas, né? E como que isso ajuda, então? Primeiro, a gente começa a reconhecer nossas reações mentais. O que são reações mentais? É a reatividade da nossa mente. Sabe aquela coisa assim que você fala e nem percebeu que de onde saiu aquilo? Quando você está tomado assim, você vai ficando ou ansioso porque está animado e até começa a interromper as pessoas. Eu faço isso. Eu percebo que quando eu estou ansiosa e estou animada, assim, as pessoas começam a falar, eu vou interrompendo as pessoas. Eu falo, Maíra, deixa as pessoas falarem, sabe? Não é bem assim, né? Isso acontece em reunião, isso acontece em uma série de coisas. Então, a nossa mente, ela reage o tempo todo, inclusive com isso. Né? Se eu estou, por exemplo, voltando para você, só para brincar, com uma cliente aqui, a minha mente já começa a reagir. E é importante que ela reaja em vários aspectos, porque garante que a gente sobreviva. Né? Se a gente sobreviveu, a nossa espécie sobreviveu, é porque a gente desenvolveu uma grande habilidade de pensar nos problemas e resolver os problemas. E se a gente tem hoje ar-condicionado, se a gente tem fogão, é porque a gente fez isso, e muito bem. Né? O problema é que nem para tudo isso é possível, e a gente passa isso para tudo. De novo, o modo ser e o modo fazer. E também, por exemplo, a nossa reatividade mental, não sei se já aconteceu com vocês assim, bom, acho que é isso, da gente agir, né, por impulso. Nada aquele grande impulsivo, mas a gente age às vezes por impulso e nem percebe que tem uma mente por trás alimentando isso. A nossa mente reage quando ela fica, eu já sei o que essa pessoa vai ser, eu já sei como vai ser essa reunião, eu já sei como é isso ou como é aquilo, eu não quero, eu quero, isso. A nossa mente está o tempo todo por trás. Eu brinco, por exemplo, que a minha mente é o Galvão Bueno, sabe, narrando tudo. Maíra agora vai pegar a água. Maíra agora vai andar até ali, Maíra agora vai apertar o botão. Minha mente tem que participar de tudo, o tempo todo. É uma coisa impressionante. E acho que não é só minha, espero que não. Só que se a gente está, de novo, naquele quarto escuro, tropeçando, a nossa mente ela toma conta. Então, se eu gostaria, por exemplo, que as coisas caminhassem numa direção e a minha mente começa a ficar muito reativa, é muito fácil que eu me perca nisso se eu não estou atenta. Isso trabalha com mais flexibilidade cognitiva. Exatamente, vocês fizeram o movimento. A mente foge, a gente traz. A mente foge, a gente traz. É como se a gente começasse a desenvolver esse musculozinho e que dá flexibilidade cognitiva também. A gente trabalha com mindfulness, mudanças de hábitos. Pessoas muito sistemáticas, que fazem sempre as coisas do mesmo jeito, elas têm pouca flexibilidade cognitiva em geral. E no que isso impacta? Resolução de problemas, criatividade. E a gente fica tentando várias vezes. É como se a gente tivesse que traçar a rota sempre do mesmo jeito. A gente já sabe que ela não vai levar para aquele lugar, mas a gente insiste, e insiste até que a gente chega num ponto que a gente fala, não tem jeito. Mas eu estou insistindo sempre do mesmo jeito, do mesmo jeito. Então, trabalhar com mindfulness, a gente começa a ter uma flexibilidade maior. E com isso, inclusive, aumenta a resiliência. Vocês já ouviram falar em resiliência? Resiliência é hoje uma das que eles chamam de soft skills. Aquelas habilidades mais relacionadas à inteligência emocional e que o mercado de trabalho cada vez mais solicita, mais do que a competência técnica, são essas habilidades. Então, a resiliência, essa capacidade que a gente tem de se superando nos momentos de crise, de se reerguer nesses momentos, sabe? O bambu que entorta, mas não quebra. Esse é um pouquinho da resiliência do bambu, tá? Resolução de problemas. Se a gente consegue ter mais flexibilidade cognitiva, a gente começa a se situar melhor e resolver melhor os problemas. Mas, Maíra, você não falou que a gente começa a abrir mão um pouquinho desse pensar e desse planejamento, saindo um pouquinho desse modo fazer da mente e vindo para esse modo ser da mente? Você não falou isso para nós? Então, como que pode ajudar a resolver problema? Como é que eu faço uma coisa, como é que trazer, por exemplo, atenção para o meu corpo e ficar parando de pensar tanto vai ajudar a resolver problema? Essa é uma boa pergunta. Uma boa pergunta. O que é o que a maioria das pessoas pensam? A gente fica engajado nessa mente ruminativa que eu falei, com essa sensação de que é assim que a gente vai resolver os nossos problemas. Mas existe uma coisa que a gente chama de paradoxo, e eu não tenho outra forma de explicar isso. Se eu estou em A e quero chegar em B, eu fico em A. Por exemplo, se eu estou ansioso e quero ficar calmo, eu preciso acolher e ficar com a minha ansiedade. Naquela lógica que eu falei do elefante branco.
Se eu estou ansioso e fico, eu não quero ficar ansioso, e brigando com a ansiedade e passando, sabe, não quero, eu vou aumentando essa ansiedade, certo? Se eu consigo só acolher, sim, Maíra, você está ansiosa, explora. Como é que você sente essa ansiedade? A minha, Maíra, eu sou ansiosa, tá? Eu sinto ela na minha garganta, eu percebo a minha garganta começando, sabe aquele nó na garganta, tem um tremorzinho aqui na boca do meu estômago, a minha mente começa a ficar super agitada. Então a gente vai explorando. Então, o que eu preciso? Então, é aquele lugar, lembra, de novo, eu estou vendo a pedra. O que eu estou precisando, então? E por isso ajuda muito na resolução das coisas também. Deu para entender um pouquinho essa lógica? Se eu fico brigando com isso, eu não tenho clareza, inclusive, para mudar o que eu preciso mudar ou aceitar. E nada a fazer não é resignação ou passividade. Mas, às vezes, aceitar e acolher requer muita coragem e muito esforço, inclusive, né, das coisas que a gente precisa fazer. E, curiosamente, assim, a gente começa a resolver melhor os nossos problemas. E aí, só vocês testando mesmo para poder... Eu sou cientista também, né? Então, eu sempre falo, não vai no que eu falo, não, vai testar. Vai se desafiando. Vai testando e vê o que acontece na sua experiência. Aumenta a nossa criatividade, né? Então, a gente conseguir isso também, várias pesquisas já mostram, tá? Tem até formas de desenvolver a criatividade quando a gente realmente sabe, conecta, a gente sai de todas essas nuvenzinhas de pensamento e dessas coisas tão reativas e a gente vai conectando com a gente, se situando onde a gente está, nas coisas que a gente lida, e com isso começa a aumentar o nosso poder criativo também. Traz escolhas mais conscientes, né? Que é o que eu estou falando o tempo todo, e também a flexibilidade emocional. Então, não é só a cognitiva, mas também a emocional, junto com essa resiliência, né? Então, a forma como eu sinto tristeza, a forma como eu sinto raiva, a forma como eu sinto alegria, eu começo a ter mais flexibilidade até na maneira que eu lido e manejo essas emoções. E aí, isso também... Desculpa. O que as pesquisas também vão mostrando, naturalmente, né, o que era esperado, a gente faz um treino de atenção no aqui e agora, melhora o nosso foco e a nossa concentração. Também favorece o planejamento estratégico, né, para onde eu vou levar esse GPS aqui, ou para onde o GPS, fazer traçar essa rota do que eu preciso. Melhora as relações interpessoais, assim, então, isso é uma das coisas que a gente mais tem percebido. As pessoas, elas vão ficando menos reativas e elas começam a se abrir mais para a relação com o outro, né? Seja comigo, então na relação intrapessoal, eu comigo mesmo começo a me relacionar diferente, ou seja, na relação com o outro, né? Se a gente vai trabalhando e cultivando gentileza, abertura, curiosidade, eu tiro um pouco esse filtro com o qual eu me relaciono com o outro. Quando a gente volta aqui, por exemplo, e começa a observar as nossas reações mentais, sabe aquela fala ríspida, aquelas brigas desnecessárias depois que eu me arrependo, a gente começa a ressignificar muita coisa. Isso não faz mais tanto sentido, ou se faz sentido a gente ter formas mais habilidosas de falar. Uma coisa que eu acho muito bonita desse trabalho, por exemplo, é quando eu começo a conectar com as necessidades. Por trás de toda a reatividade tem uma necessidade, que pode ser de respeito, pode ser de segurança, de a própria alimentação e subsistência. Então, por que muitas vezes a gente fica muito preocupado com a parte financeira? Que é natural, ainda mais no nosso mundo, na forma da gente se estruturar. Tem uma questão de, por exemplo, querer prazer, querer diversão e felicidade, querer, sabe, se alimentar, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso fazer as coisas. Então, a gente começa a conectar com as nossas necessidades, e isso ajuda a nortear as nossas ações. Então, voltando para a questão de uma briga, de uma relação interpessoal, de um colega de trabalho. Quando eu vou percebendo aquela coisa assim, me incomodando, ou essa dificuldade de me relacionar com ele, eu consigo até falar de uma forma melhor, daquilo que faz sentido para mim, sabe? Então, voltando aqui... Tem manejo de ansiedade, depressão e ansiedade e estresse. Então, de novo, igual a gente fez o exercício aqui em Mindfulness, nós não estamos praticando ficar com a mente em branco. Não é isso que a gente pratica. A gente pratica esse movimento que a gente fez. Foco, divagação. Divagou de novo, reconhece e volta. Divagou de novo, reconhece e volta. Então,
também não é o relaxamento, embora o Laércio tenha falado do relaxamento, que pode acontecer. Quando a nossa mente começa a aquietar, e essa nuvem, todas essas coisas todas começam, eu consigo soltar, que nem a gente solta balãozinho mesmo, eu solto disso, é comum que a gente possa sentir mais relaxamento. Mas não é uma meta, não tem meta, na verdade. Não tem essa agenda, sabe, de relaxar. Isso pode ou não acontecer, como eu falei. Trazer atenção para aqui agora. Às vezes o que está aqui é uma agitação enorme. E aí, será que é possível eu acolher essa agitação enorme? Fazer as pazes com isso de alguma maneira e não deixar que isso vá interferindo tanto na minha ação, no meu dia a dia, sabe? Às vezes, nessa agitação, por exemplo, nessa correria que a gente fica, a gente sequer para ouvir o outro e conectar com o outro. E isso pode ser na minha casa, com pessoas que são importantes para mim, de fato, mas a gente vai, igual o celular, depois, só dessa vez, e depois eu faço. Isso pode ser para isso, ou inclusive pode ser numa negociação. Às vezes, o cliente fala muito claro o que ele precisa, e deixa, ou então bem subliminar nas entrelinhas. Se eu não estou com o ouvido aqui aberto, disponível e atento, eu perco. E na minha pressa, já aconteceu, não sei se já aconteceu, nem eu como cliente. Eu falo, gente, essa pessoa não quer vender. Essa pessoa não está a fim de prestar, ela presta serviço, mas ela não está a fim de prestar um serviço. Eu faço orçamento, ela sequer me retorna. Ou quando ela retorna assim com grosseria, se tem uma coisa que fideliza é essa conexão. É o quanto você está ali e a pessoa sente que ela está sendo ouvida. A pessoa sente que ela está sendo atendida minimamente. E ela às vezes até entende, não posso atender tudo. A ideia não é fazer assim, acho que está dando para pegar, né? Só fico preocupada de não passar a impressão de que a gente vai fazer tudo o que o outro quer, e não é isso. Mas reconhecer o que o outro quer e ver o que eu posso oferecer. É essa comunicação eficiente e assertiva que a gente começa a estabelecer. E se eu estou nessa pressa e nessa urgência, no automático, não é só o café que eu estou deixando de sentir o sabor. Não é só aquele almoço que eu estou pulando. Eu estou pulando outras coisas importantes para mim. Que seja ouvir quando um filho fala para mim alguma coisa, ou que seja sentir um abraço de alguém. Né? A gente fala isso, a gente às vezes não sente assim, um abraço, a gente abraça, a gente diz, mas eu já preciso correr, eu preciso ir, tchau, 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 tchau. A gente faz isso muitas vezes, né? E principalmente, para mim, o mais importante, eu estou aqui falando dessas questões, assim, do quanto vai atuando, né, impactando na nossa vida profissional. Mas o mais importante é o quanto vai promovendo de autocuidado, bem-estar e felicidade. Né? Porque, na verdade, a minha opinião é a partir disso que todo o resto vai acontecendo. Se eu consigo estar atenta à minha vida, eu começo a fazer escolhas que façam sentido para mim, inclusive de autocuidado. Do tipo, será que eu posso simplesmente saborear uma alimentação? Ou me aproximar de pessoas que vão me fazendo bem? Se eu reconheço aquela pedra, o que eu preciso, então, para cuidar de mim? E essa é uma fala que a gente tem sempre. Você reconhece o que está aí. Se eu estou ansiosa desse jeito, o que eu preciso para cuidar de mim? Eu vou conectando dessa forma comigo. E é claro, né? A gente vai se sentindo mais feliz, a gente percebe que a gente está, sabe, estou aqui comigo, estou aqui, cara, sabe, com você, estou te sentindo, estou te vendo. Me traz uma sensação muito nítida de bem-estar. Mas antes de falar disso, eu acho importante dizer assim, mindfulness, né, para quem já ouviu falar, hoje, quando a gente fala isso, parece uma coisa linda, né? Uma solução mágica para muitos dos nossos problemas, muitas das nossas coisas. E tem muita gente que vem de mindfulness assim, né? Até falam de uma panaceia, já tem dentro do grupo assim né, da academia, brinca-se do Mac Mindfulness, né? Como se fosse uma coisa dessa forma. E não é, como eu falei, requer um exercício nosso muito intenso. Se eu não estou disposto a sentar e praticar, nada disso acontece. Se eu não estou disponível para fazer tudo isso, assim, sabe, nossa, não é fácil a gente sentir a nossa ansiedade, por exemplo. Não é fácil a gente perceber toda essa reatividade da nossa mente. Não é fácil. Não é uma coisa assim tão simples. Isso vai acontecendo muito a conta-gotas, a médio e longo prazo. Não é uma coisa assim tão, sabe, para já, e se você se inscrever num curso de mindfulness, isso vai acontecer com você. Não necessariamente. Mesma coisa que eu me inscrever numa academia, nem ir. E achar que isso vai acontecer. Se eu não tiver essa disponibilidade de praticar, muito difícil eu conseguir perceber esses benefícios. E também acho muito importante dizer, existem pessoas que não se beneficiam, não se identificam
E se a pessoa está num quadro agudo, porque a gente trata muito quadros, né? Eu, por exemplo, eu trabalho com dependência química, com ansiedade e pânico, eu trabalho com saúde mental de maneira geral. Se a pessoa está numa fase aguda, numa fase muito problemática, assim, desses quadros, não é indicado ela fazer, que ela pode piorar. Ela pode piorar. Então, tem que tomar muito cuidado. Assim, eu acho importante falar esses pontos, assim, né, para não parecer assim, só essa coisa linda, que eu acho lindo, mas também tem esses pontos importantes da gente comentar. E aqui é uma curva, só para mostrar o quanto as pesquisas estão avançando. Né? Então, a partir de 2002, por exemplo, até 2016, que é o último, o quanto de pesquisa, cada uma dessas coisas são é o crescer mesmo das pesquisas que estão acontecendo no mundo. Então, o Mindfulness hoje tem um corpo de evidência científica interessante, sabe? Então, não é uma coisa que a gente fala assim aleatoriamente, sem embasamento. Existe muito estudo hoje em dia. Claro, tem que avançar, como eu falei, é recente, tem muita coisa ainda que a gente não entende, mas tem um corpo de pesquisa, que, por exemplo, mostra que melhora esses sintomas de ansiedade, depressão e dor, estresse, saúde mental e qualidade de vida. Tem, por exemplo, a redução, tem um estudo até que compara com relaxamento. Relaxamento e mindfulness melhoram, ou reduzem esse sofrimento psíquico e melhoram os afetos positivos, que é alegria, felicidade e bem-estar. Mas, por outro lado, só mindfulness, então comparando com o relaxamento, né? Só relaxamento sem ser mindfulness. Por outro lado, mindfulness ajudou a pessoa a não ficar nesse processo de ruminação, a descer do barquinho lá e ficar só vendo o barquinho à deriva, que eu falo. Aqui também é só para mostrar mesmo, assim, tem uma revisão sistemática, uma meta-análise, que é o corpo de evidências que a gente tem principal, e que mostra que mindfulness altera 8 estruturas cerebrais, 8 regiões cerebrais que se alterou quando a gente medita mindfulness. Então, começa realmente a fazer uma modificação no nosso cérebro, né, relacionado à consciência corporal, a memória, a regulação emocional, essa comunicação entre os nossos hemisférios, que a gente chama, né? E é também nessa mesma lógica de melhora. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Assim, né? É que, na verdade, isso que eu estou falando, embora seja meditação, e a gente tem um preconceito muito grande com a meditação, para algumas pessoas, hoje em dia acho que melhorou. Mas, por exemplo, eu fiz minha pesquisa de doutorado, foi a gente trazer essa prática, essas técnicas, para pessoas com dependência química na rede pública, né? Então, eu fui nos lugares de tratamento e ofereci para ajudar a prevenir recaídas. E a fala era: não, isso é para vegetariano, quem come fruta, de quem é zen, para mim isso não serve. E não é diferente da gente, estou falando da dependência química, mas não é diferente. Porque eu também ofereço para outras pessoas: não, eu sou muito agitada, eu não sirvo para isso. Não, eu sou muito agitada, não, ficar com esse negócio, ficar parado, ficar meditando, não é comigo, não. E, na verdade, a gente faz meditações, inclusive, com o corpo, com movimento, com caminhada. E é justamente essa mente agitada que a gente precisa se conectar e sentir. Né? Então, e que tem evidência para isso, que vai mostrando que, na verdade, isso ajuda. Eu vou passar para vocês uma prática que pode ser bem útil no nosso dia a dia, assim, né? Porque, para desenvolver, como eu falei, tem que praticar. Se vocês quiserem praticar, tem vários áudios que vocês acham no YouTube, tem aplicativos gratuitos que têm práticas de meditação. Então, vocês podem ir tentando fazer por conta, né? É uma habilidade que a gente tem. É bom ter um instrutor, se quiser sim, que ele vai ajudando a nortear nesse primeiro momento. Mas o que eu gostaria de convidar é refletir se faz sentido isso para vocês e começar, então, a desenvolver, nem que seja pequenos momentos no seu dia, de tratar com você mesmo, de conectar com você mesmo. Como eu falei com o corpo, quando a gente está com o corpo muito assim, todo mundo sabe, por exemplo, como eu falei, quando a gente está feliz, quando a gente está triste, ou seja, a forma como a gente está se sentindo vai mexer no nosso corpo, certo? O que as pessoas não sabem tão bem é que o contrário também é válido. Mexer com o nosso corpo mexe com as nossas emoções. Então, o que é mais fácil? Por exemplo, e a mente vai de acordo. Se eu estou feliz, vai passando pela minha cabeça pensamentos assim do tipo: você não serve, você não presta, você é inferior às outras pessoas, porque acho que você tem que sair daqui, acho que você tem que fazer outra coisa. Se eu estou feliz, é esse tipo de pensamento que está passando aqui? Provavelmente não.
Só que é mais difícil a gente mudar esse padrão de pensamento do que fazer isso aqui, sabe? A mexidinha. Então, o que as pesquisas mostram também é que quando a gente percebe que está assim, experimenta mexer seu corpo. Experimenta, sabe, abrir, dar uma respirada, dar uma soltada, sabe? Vai mexendo a postura e o seu corpo. Isso impacta. Isso impacta. Fizeram uma pesquisa, eu não sei se eu sei reproduzir da mesma forma, porque a minha memória, apesar de eu praticar, minha memória não é das melhores. E eu aceito e acolho isso, sem julgamento. Fizeram uma pesquisa de passar para as pessoas ouvirem um som, né, colocaram o fone de ouvido, e algumas faziam assim, ouvindo o som, outras faziam assim, sabe, enquanto ouvia o som, e outra ficava parada. Adivinha quem achou que deu o preço mais alto para aquele som, para aquele fone de ouvido que estava sendo testado? Quem fazia assim. Quem fazia assim valorizou mais o produto que estava sendo vendido. Então, quando vocês forem para um cliente, fala para ele, quando vocês estão atendendo, vocês falam para ele ficar fazendo assim. Tá? Só uma brincadeira, né? Claro que a gente não vai fazer isso. Mas, assim, o que eu quero dizer? O nosso corpo, ele foi entendendo o recado, e ele valorizou mais, a pessoa que ficou fazendo isso aqui, valorizou mais o produto do que quem fez isso aqui. Quem ficou parado, não fez, foi mediano. O que eu quero dizer com isso? Como está o corpo de vocês quando vocês estão nesses momentos? Quando vocês estão em casa, interagindo? Quando vocês estão numa reunião, quando vocês estão num atendimento, como está o corpo? Conecta, se percebe. A gente acha que a gente está gastando tempo fazendo, não dá tempo. E o mundo em São Paulo é muito assim, é muito agitado, é muito corrido, a gente acha que não dá tempo. Imagina se eu vou dar tempo de parar. Vocês trabalham com computador? Sim. O que vocês fazem enquanto o computador está ligando? Várias outras coisas no lugar. Porque eu preciso correr, eu preciso fazer. E parece que ainda assim não dá tempo, não é? E ainda assim parece que não dá tempo. E a percepção de tempo é uma coisa interessante, assim, não tem pesquisa disso, mas as pessoas falam. Como você tem uma qualidade diferente do tempo, parece que as coisas rendem mais. Então, será que assim, é só uns minutinhos que o computador liga? Será que ao invés de eu ficar olhando o celular e já fazendo isso correndo, eu não posso eu vou fazer uma prática. Será que eu posso fazer essa prática? Será que eu posso conectar e preparar o meu dia? Ou quando eu acordo, dar uma boa espreguiçada, dar uma mexidinha, sabe? Faz uma sensação aí com você mesmo. Será que é possível fazer isso? E eu, de novo, sejam cientistas, testem. Não vai pelo que eu estou falando. Testa. Realmente testa e veja o que acontece. Tá? E se vocês vão se conectando com vocês, eu estou dando mais ferramentas, porque a gente está aqui num ambiente de trabalho, mas eu sempre gosto de pensar na nossa vida como um todo. Vocês já sabem que vão ter uma situação mais desafiadora, mais difícil. Se dá 5 minutos. 5 minutos pode fazer toda a diferença no resultado daquilo. Se dá 5 minutos para conectar, o que isso faz sentido para você ou não? Como você se sente em relação a isso ou não? Como está teu corpo? Se a gente já chega esbaforido, se a gente já chega estressado, se a gente já chega tenso, a pessoa sente, ela conecta com isso. Se a gente passa uma outra postura, a pessoa sente e ela conecta com isso. A pessoa vai se sentir mais segura de fazer um negócio com uma pessoa que se mostra em segurança, ou com uma pessoa que mostra segurança? De novo, o sim e o não. Ela vai se sentir muito mais segura em fazer uma negociação com uma pessoa que mostra com segurança também. Eu preciso forçar isso em mim, então? Não necessariamente. Às vezes, só de conectar, de ter essa clareza, já produz isso. Já produz. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu quero, o que eu não quero. Eu conheço, tem uma ferramenta muito legal em que a gente traça as fraquezas, as forças, as potencialidades e oportunidades, eu não lembro os 4. E ameaça, isso. O SWOT, isso mesmo. O SWOT. Eu posso traçar o SWOT com essa clareza e fazer isso, assim, o que eu tenho de potencialidade aqui? O que eu tenho de fraqueza? A gente tem que conhecer as fraquezas. Porque é aí que a gente consegue, inclusive, poder ter mais estratégias de como manejar essas fraquezas, como aproveitar as oportunidades que vão surgindo aí no nosso meio. Seja para a nossa vida pessoal,
ou seja, para a nossa vida profissional. E, de novo, acho muito importante falar, estar alinhado à nossa vida pessoal e profissional, nesse sentido, é uma das características que, hoje em dia, mais o mercado de trabalho está procurando. Habilidade de ter mais inteligência emocional, né? Resiliência, criatividade, solução de problemas e planejamento estratégico. Uma coisa que eu não sabia, mas achei muito legal, ética. Ter ética no trabalho é uma das coisas que as empresas estão buscando. Soft skills. Esse tipo de habilidade que a gente vai aprendendo e vai demorando a desenvolver. Né? E aí eu fui vendo muito claro, quando eu fui estudando isso, nossa, como que com Mindfulness a gente vai se aproximando um pouquinho mais disso. E a ética no sentido do respeito, da pontualidade, de vestir a camisa de uma empresa, mas isso vai passando também pelos próprios gestores, por todo o corpo, né? Na verdade, é toda uma organização, não só uma pessoa que vai formando isso. Tudo bem, gente? Então, é com essa ideia que eu queria passar essa prática para vocês. Se vocês procurarem, por exemplo, no YouTube, 3 passos, meditação dos 3 passos é essa daí. Se vocês praticarem bastante, vocês nem vão precisar do áudio mais. E que eu convido vocês, por exemplo, encontrar pequenas janelas no seu dia. Se vocês quiserem, essa prática pode durar 1 minuto, ou ela pode durar 1 hora. É de acordo com o jeito que vocês quiserem. Em geral, ela dura uns 3 a 5 minutinhos. Mas aí o meu convite é, na hora que acorda, será que é possível fazer rapidinho essa prática, ao invés de já sair correndo da cama e já fazer um monte de coisa? Ou se não é possível, antes de dormir. Ou se não é possível, nessa hora que a gente liga o computador. Às vezes a gente já sai fazendo um monte de coisa. Mas tem muita gente no meu trabalho, tem muito barulho, não tem como. Aí eu lembro sempre de uma participante. Falava, sabe o que eu faço? Eu vou no banheiro. Não tem importância se eu demoro lá, ninguém precisa saber. Né? Todo mundo é ser humano, todo mundo tem necessidades fisiológicas. Aí eu sento lá no banheiro, faço essa prática dos 3 passos e vou embora. Então, toda vez que ela percebia que o ambiente estava ficando agitado, ela fazia isso. Isso é um cuidado muito importante com ela. Então, meu ponto é que, ao cuidar da gente, a gente cuida da empresa, a gente cuida... E a empresa pode ser eu. Eu posso ser a minha empresa. Hoje em dia, a gente tem muito autônomo, e nessa área tem muito autônomo também. Então, cuidar de mim é cuidar do meu trabalho. E a gente não tem muito essa lógica, né? A gente fica muito cuidado do trabalho, e se der tempo, eu cuido de mim. Tá? Tudo bem? Podemos fazer essa prática? Então, vamos lá. Vocês nem precisam mexer muito a postura. Nem precisa ser uma postura muito assim, mas um jeito que você acha que vai concentrar. Você pode deixar os olhos fechados ou abertos, fixos em algum ponto. Trazendo essa intenção de conectar consigo. E assim, vai trazendo a atenção primeiro para a mente. Só reconhece se ela está agitada ou não, sem mudar nada, só reconhece. Como está a minha mente agora? Reconhecendo também as emoções. Tem alguma emoção presente nesse momento? Não tem certo, errado, bom ou ruim. Só sente. Tomando consciência com curiosidade e abertura. E sensação no corpo? Como ele está? Contrações, temperatura, coceira. Qualquer outra sensação, nenhuma delas. E agora? Vai reunindo todo o foco da atenção na respiração.
acompanhando toda a entrada e saída do ar com a sua respiração. Desculpe, com a sua atenção. Consciente da respiração e mais nada. E agora, expanda o foco da atenção mais uma vez para todo o seu corpo, toda a sua experiência nesse instante. Se situando nesse ambiente. E trazendo, por fim, a intenção de conservar essa atenção, mantendo essa atenção, essa presença plena nas próximas atividades do seu dia. E quando quiser, pode encerrar essa prática. Se os olhos estiverem fechados, pode abrir e observar como está aqui. Tudo bem, gente? Bem simples, não é? E é bem rapidinha. E eu nem quis tocar o sino nem nada, porque é essa coisa. Eu posso trazer e flexibilizar em qualquer momento. É isso. Estou aqui comigo nesse momento. E essa receptividade, essa abertura. Eu quero estar aqui comigo nesse momento. Então, se está agitado, se está calmo, se eu estou ansioso, se eu não estou, se eu estou nervoso, se eu não estou. É super normal a gente ficar nervoso e ansioso. E a gente briga com a gente, né? Venho aqui apresentar para vocês, por exemplo, é muito fácil a minha mente começar. Ai, meu Deus, será que eu vou fazer papel de boba? Será que eu não vou? Será que isso? Será que aquilo? É muito normal. E brigar com isso não faz o menor sentido, só aumenta o sofrimento. Aliás, não sei se vocês sabem, mas medo de falar em público é o segundo maior medo do ser humano. O primeiro é a morte. E o segundo é medo de falar em público. Então é super natural, né? Que a gente fique assim. Para essa prática, então, como eu falei, se vocês jogarem no YouTube, vocês encontram vários instrutores, várias pessoas oferecendo essa prática. Mas, se vocês quiserem, nem precisa. Se vocês forem treinando, quanto mais vocês treinarem, mais vocês fazem isso por conta. Tem uma ampulheta aqui, é porque o nosso foco da atenção é como se fosse uma ampulheta. Então, visualizar a ampulheta ajuda. Então, primeiro o foco está bem aberto. Tá bem? A gente está aí disperso no mundo, o foco está aberto. Aí a gente começa a direcionar, vai atentando para os nossos pensamentos, as nossas emoções, o nosso corpo. É isso, vem. Como é que está a minha mente? Como é que estão as minhas emoções? Como é que estão as sensações no meu corpo? Aí respira. Então vem um foco bem estreito, só respira. Respira. E aí expande de novo. Por isso essa ampulheta, o foco da atenção. Aí eu expando daqui de novo, vou me reconhecendo daqui nesse ambiente. Tudo bem? Então, acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. E agradeço muito essa troca e esse compartilhar de vocês nesse momento. Obrigada.